Existem amores que chegam como trovão, barulhentos, impossíveis de ignorar. E existem aqueles que chegam em silêncio, na delicadeza de um gesto, no brilho discreto de um olhar, no cuidado de mãos calejadas que embalam uma criança assustada no meio da noite. Esta é a história de um amor que ninguém esperava, que todos julgaram, mas que provou ser o mais verdadeiro de todos. É a história de Ricardo Montenegro, um dos empresários mais bem-sucedidos de São Paulo, dono de uma construtora multimilionária, viúvo há 2 anos e pai de 2 meninas que tinham perdido avós desde o dia em que viram a mãe partir. E de Maria das Graças, uma mulher de 32 anos, vinda do interior da Bahia, com apenas o ensino fundamental completo, mãos marcadas pelo trabalho pesado, mas um coração grande o suficiente para cuidar de dores que não eram suas. Antes de continuarmos, se você está sentindo essa história, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma narrativa emocionante e deixe nos comentários de qual cidade você está nos ouvindo. Ricardo Montenegro tinha 38 anos quando seu mundo desabou. Camila, sua esposa, havia morrido em um acidente de carro idiota, estúpido, daqueles que te fazem gritar para o universo que a vida é injusta. Um motorista bêbado, uma curva e 3 vidas destroçadas em questão de segundos. Suas filhas, Isabela de 7 anos e Manuela de 5, não choraram no funeral, não gritaram, não fizeram escândalo. Elas simplesmente pararam de falar, completamente. Os médicos chamaram de mutismo seletivo traumático. Ricardo chamava de inferno. Ele tentou de tudo. Terapeutas caríssimos, psicólogos infantis renomados, especialistas vindos de fora do país, nada. As meninas comiam, dormiam, iam à escola, mas não emitiam um único som. Era como se tivessem enterrado suas vozes junto com a mãe. Ricardo mergulhou no trabalho, como um homem se afogando, se agarra a qualquer coisa que flutue. Sua empresa cresceu ainda mais, mas ele estava oco por dentro. À noite, quando voltava para a mansão vazia no Jardim Europa, encontrava suas filhas nos quartos, abraçadas aos bichos de pelúcia, com aquele olhar distante que partia seu coração em pedaços cada vez menores. As babás se sucediam, uma atrás da outra, todas extremamente qualificadas, com currículos impecáveis, referências brilhantes. Mas nenhuma durava mais que 3 meses, porque as meninas não se conectavam com elas. E Ricardo percebia como elas encolhiam quando aquelas mulheres profissionais, mas frias, tentavam forçar interação. Percebia como o vazio nos olhos de suas filhas se aprofundava. Foi Dona Hortência, sua governanta há 15 anos, quem sugeriu. Doutor Ricardo, com todo respeito, o senhor já pensou em alguém mais simples? Essas babás chiques não sabem dar carinho de verdade. Tenho uma conhecida, sobrinha de uma amiga lá da minha terra, Maria das Graças. Trabalha como diarista, mas tem um jeito especial com crianças. Ricardo quase disse não. O que uma faxineira saberia sobre lidar com o trauma complexo de suas filhas? Mas então olhou para Isabela e Manuela, sentadas à mesa do café, mexendo na comida sem interesse, perdidas em seu mundo silencioso, e algo nele quebrou. Tudo bem, ele suspirou. Traga ela para uma entrevista. A Maria das Graças chegou na mansão dos Montenegro numa segunda-feira chuvosa de março. Ricardo lembrava de cada detalhe daquele dia, porque foi quando sua vida começou a mudar, embora ele não soubesse disso ainda. Ela usava uma blusa simples, uma calça jeans desbotada e tênis velhos, mas limpos, sem maquiagem. Cabelos pretos presos em um rabo de cavalo. Tinha a pele morena marcada pelo sol, mãos calejadas, mas quando sorriu ao cumprimentá-lo, havia uma luz ali. Algo genuíno que Ricardo não via há muito tempo. Muito prazer, seu Ricardo, ela disse, a voz com sotaque nordestino carregado. Dona Hortência me falou das meninas. Sinto muito pela perda da senhora. Ele fez a entrevista mais por educação que por real interesse.
Perguntou sobre experiência, referências, expectativas. Maria respondia com honestidade desconcertante. Olha, seu Ricardo, vou ser sincera com o senhor. Eu não tenho diploma de pedagogia nem essas coisas de gente rica. Mas eu criei meus 5 irmãos mais novos desde os meus 12 anos, quando minha mãe adoeceu. Sei trocar fralda, fazer comida que criança gosta, contar história, dar colo quando tem pesadelo e, mais importante, sei que criança machucada precisa de paciência e amor, muito amor. Isso eu tenho de sobra. Ricardo ia dispensá-la educadamente quando Isabela e Manuela entraram na sala, voltando da escola com Dona Hortência. E então aconteceu algo extraordinário. Maria se abaixou na altura delas, sem forçar proximidade, e simplesmente sorriu. Oi, meninas lindas. Eu sou a Maria. Vocês gostam de bolo de chocolate? As meninas não responderam, é claro. Mas Isabela, pela primeira vez em meses, olhou diretamente nos olhos de alguém. Foi um segundo, apenas um segundo, mas Ricardo viu. Quando você pode começar? Ele ouviu a própria voz perguntar. Amanhã mesmo, se o senhor precisar. E assim Maria das Graças entrou na vida dos Montenegro. Os primeiros dias foram de observação. Maria não forçava nada, apenas estava ali, presente. Quando as meninas tomavam café da manhã, ela sentava perto e conversava sozinha, contando histórias bobas da fazenda onde cresceu, de quando caiu no chiqueiro dos porcos, de quando o galo a perseguiu pelo terreiro. Ricardo observava de longe, cético. Aquilo não ia funcionar. Mas na primeira semana, Manuela, a mais nova, deixou Maria pentear seus cabelos sem resistir. Na segunda semana, Isabela pegou a mão de Maria quando desceram as escadas. Na terceira semana, Ricardo chegou em casa mais cedo e ouviu algo que o fez congelar no hall de entrada. Risadas. Risadas abafadas, tímidas, mas risadas. Suas filhas estavam rindo. Maria tinha colocado uma música brega e dançava de forma ridícula, fazendo caretas engraçadas. Ele ficou escondido atrás da porta, com lágrimas escorrendo pelo rosto, assistindo àquela cena. Uma empregada simples estava conseguindo o que milhares de reais em terapia não haviam conseguido: trazer suas filhas de volta à vida. Foi naquela noite que Ricardo realmente olhou para Maria pela primeira vez. Não como uma funcionária, mas como uma mulher. E o que viu o assustou, porque ela era bonita. Não da forma óbvia, mas de uma forma que crescia em você. A forma como sorria, como segurava as meninas com tanto cuidado, como cantarolava enquanto arrumava a casa, como seus olhos se iluminavam quando contava histórias. Não, ele disse a si mesmo, não seja ridículo. Ela é sua empregada. Você é viúvo há apenas 2 anos. Você está confundindo gratidão com atração. Mas o coração não entende de lógica. E o de Ricardo estava começando a bater de uma forma que ele achava que nunca mais bateria. 2 meses depois da chegada de Maria, aconteceu o milagre. Era uma tarde de sábado. Ricardo estava no escritório em casa, revisando contratos, quando ouviu um grito. Correu para a sala e encontrou Maria ajoelhada no chão, abraçando Isabela com força, lágrimas escorrendo pelo rosto. O que aconteceu? Ele gritou, desesperado. Maria olhou para ele, o rosto transformado pela alegria. Ela falou, seu Ricardo, Isabela falou. Falou? Falou o quê? Maria. Isabela sussurrou novamente, sua vozinha rouca de meses de desuso. Não vá embora. Ricardo sentiu os joelhos fraquejarem. Caiu ao lado das duas, puxando Isabela para seus braços, soluçando sem controle. Sua filha tinha voltado. Depois de 2 anos de silêncio sepulcral, sua filha tinha voltado. E a primeira palavra que ela escolhera dizer não foi papai. Foi o nome da mulher que em 2 meses tinha feito o que o mundo inteiro não conseguira: amá-las de volta à vida. Naquela noite, depois de colocar as meninas para dormir, e Manuela também tinha falado, dizendo boa noite pela primeira vez em anos, Ricardo procurou Maria na cozinha. Ela estava preparando o café da manhã do dia seguinte, como sempre fazia.
Maria, ele disse, a voz embargada, eu não sei como agradecer o que você fez. Você trouxe minhas filhas de volta. Ela sorriu, aquele sorriso que agora o deixava sem ar. Não fui eu, seu Ricardo. Elas só precisavam de tempo e de alguém que não desistisse delas. O amor da gente não desiste. E foi naquele momento, naquela cozinha iluminada pela luz suave sobre a pia, com o cheiro de café fresco no ar, que Ricardo Montenegro, empresário milionário, reconheceu o que seu coração já sabia há semanas. Ele estava se apaixonando por sua empregada, e a culpa que veio junto com essa revelação quase o engoliu vivo. Os próximos meses foram uma tortura silenciosa para Ricardo. Ele se pegava esperando ansiosamente a hora de voltar para casa, não para ver suas filhas, embora as amasse profundamente, mas para ver Maria, para ouvir sua risada, para observar a forma como ela mordia o lábio quando concentrada, para sentir aquele aperto no peito quando ela sorria para ele. Mas a culpa o consumia. Camila morreu há apenas 2 anos. Como você pode já estar interessado em outra mulher? E pior, em uma empregada? O que as pessoas vão dizer? O que sua família vai pensar? Ele tentou se afastar. Começou a viajar mais a trabalho. Voltava mais tarde. Mas Isabela e Manuela reclamavam. Papai, você prometeu jantar com a gente. Maria fez aquele frango que você gosta. E ele ia. E se sentava àquela mesa, com suas filhas finalmente tagarelas novamente, falando sem parar. E Maria servindo o jantar com aquele jeito humilde, mas ao mesmo tempo tão digno. E o coração dele se partia e se curava ao mesmo tempo. Foi Dona Hortência quem confrontou. Doutor Ricardo, com todo respeito, o senhor está apaixonado pela Maria. Não diga absurdos, Hortência. Eu trabalho nesta casa há 15 anos. Vi o senhor se apaixonar pela Dona Camila, sem reconhecer aquele olhar. E o senhor olha para a Maria do mesmo jeito. Ela é minha empregada. Ela é uma mulher boa, honesta, que ama suas filhas como se fossem dela. E o senhor acha mesmo que Deus liga para a conta bancária na hora de juntar 2 pessoas? Ricardo não respondeu, porque não tinha resposta. Mas o universo estava prestes a forçar sua mão de uma forma que ele nunca esperaria. A mãe de Ricardo, Beatriz Montenegro, era tudo o que o sobrenome sugeria. Fria, aristocrática, obcecada com aparências. Ela tinha tolerado Camila porque ela vinha de boa família, tinha estudado em escolas de elite, sabia se comportar nos jantares da alta sociedade. Quando ela descobriu, através de fofocas da irmã que visitara a casa, que o filho estava muito próximo da empregada, o inferno se instalou. Ela invadiu a casa numa sexta-feira à tarde, com toda a fúria de uma mulher que achava que o mundo lhe devia obediência. Ricardo, o que está acontecendo aqui? Me disseram que você está tendo um caso com a empregada. Mãe, eu não estou tendo caso com ninguém. Maria cuida das meninas, só isso. Só isso? Todo mundo está comentando. Você janta com ela, ela passa o dia inteiro aqui. As meninas a chamam a toda hora. Você está destruindo o nome da nossa família. Foi quando Maria entrou na sala, sem saber da tempestade, segurando a mão de Manuela. Seu Ricardo, a senhora quer que eu... Ela parou ao ver Beatriz. Você... Beatriz apontou para ela como se fosse algo repugnante. Você se acha muito esperta, não é? Seduzindo meu filho, se aproveitando da vulnerabilidade dele, fingindo se importar com as crianças, quando tudo que quer é dar o golpe da barriga em um homem rico. O sangue de Ricardo ferveu. Mãe, respeite a Maria. Respeitar uma empregada doméstica que mal sabe escrever o próprio nome? Foi quando Maria, com uma dignidade que calou a todos, respondeu. A senhora tem razão. Eu mal terminei o fundamental. Eu limpo o banheiro, lavo o chão, faço comida. Minhas mãos são calejadas de tanto trabalho. Eu não sei usar garfo de peixe nem falar francês. Lágrimas escorriam pelo rosto dela, mas ela mantinha a cabeça erguida. Mas eu sei amar, sei cuidar, sei olhar no olho de uma criança assustada e fazer ela se sentir segura. E eu amo essas meninas com cada pedaço da minha alma. Não porque o pai delas é rico,
mas porque elas precisavam ser amadas e ninguém mais estava fazendo isso direito. Ela se virou para Ricardo, a voz quebrando. Eu vou embora, seu Ricardo. Eu não quero causar problema. A senhora tem razão. Eu não pertenço a este mundo. Não! A voz aguda de Isabela cortou o silêncio. Maria, não! Você prometeu que não ia embora. Você prometeu. Manuela correu e se agarrou à perna de Maria, soluçando. Não vai, Maria. Por favor, não vai. Você é nossa mãe agora. E naquele momento, vendo suas filhas desesperadas, vendo a mulher que amava em segredo, tentando ser forte enquanto se despedaçava, vendo sua mãe com aquela expressão de desdém, Ricardo Montenegro tomou a decisão mais importante de sua vida. Chega! A voz de Ricardo ecoou pela sala com uma autoridade que fez todos se calarem. Mãe, com todo o respeito que a senhora merece como minha mãe, vou pedir que se retire da minha casa. Agora. Beatriz ficou lívida. Como é que é? A senhora ouviu direito. Esta é minha casa, minhas filhas, minha vida, e eu não vou permitir que ninguém, nem mesmo a senhora, desrespeite a mulher que salvou minha família. Ele se virou para Maria, que o olhava com surpresa e lágrimas escorrendo. Maria das Graças, eu sou um idiota completo, porque fiquei meses tentando negar o óbvio, tentando encaixar meus sentimentos em caixinhas de lógica social, de o que vão dizer, de muito cedo, de diferenças de classe. Ele deu um passo em direção a ela, o coração batendo como nunca. Mas a verdade é que eu me apaixonei por você. Não porque você cuida das minhas filhas, mas porque você é a mulher mais genuína, mais bondosa, mais forte que eu já conheci. Você entrou nesta casa e trouxe luz onde só havia escuridão. Você amou minhas filhas quando elas eram impossíveis de amar. E você me fez querer viver de novo. Maria balançava a cabeça, as lágrimas agora um rio. Seu Ricardo, o senhor não pode. Eu sou apenas... Apenas o quê? Apenas a mulher que eu amo? Apenas a pessoa mais importante desta casa? Apenas quem minhas filhas chamam quando tem pesadelo? Apenas quem faz meu coração disparar cada vez que entra na sala? Ele segurou as mãos dela calejadas e perfeitas. Eu sei que é cedo. Sei que Camila morreu há apenas 2 anos e meio. Sei que vamos enfrentar julgamento, fofoca, preconceito. Sei que minha família vai virar as costas, mas eu também sei que a vida é curta demais para desperdiçar amor verdadeiro. Então, não estou pedindo que você seja minha namorada agora, ou que nos casemos amanhã. Estou apenas pedindo uma chance de te conhecer não como empregada, mas como mulher, uma chance de te cortejar, de te levar para jantar, de te trazer flores, de te fazer sentir o que você realmente é, extraordinária. A sala estava em silêncio absoluto. Beatriz, boquiaberta. Dona Hortência chorando discretamente no canto. Isabela e Manuela, segurando as mãos uma da outra, sorridentes. Maria olhou para Ricardo, depois para as meninas, depois para suas próprias mãos nas dele. E então, com a coragem de uma mulher que a vida inteira foi ensinada a se fazer pequena, ela fez a escolha de se fazer grande. Eu também te amo, Ricardo. Deus me perdoe, mas eu te amo. Tento não amar, porque sei que não mereço, mas... Não diga isso, Ricardo a interrompeu. Você merece tudo, tudo de bom que este mundo pode oferecer. E ali, na frente de todos, ele a beijou, suave, respeitoso, mas com toda a intensidade de meses de sentimentos represados. Maria sentiu o mundo girar, sentiu que talvez, só talvez, os sonhos não fossem apenas para pessoas nascidas em berços de ouro. Beatriz saiu bufando, prometendo que ele ia se arrepender, mas Ricardo não ligou, porque pela primeira vez em anos se sentiu completo. Os meses seguintes foram de extremos. De um lado, a felicidade mais pura que Ricardo já experimentara. Maria não era mais empregada, mas sua companheira. Eles tomavam café da manhã juntos, passeavam com as meninas, conversavam por horas sobre tudo e nada.
Ela ainda se assustava com coisas simples para ele. Quando Ricardo a levou ao restaurante mais caro da cidade, ela quase teve um ataque ao ver os preços. Quando ele comprou vestidos caros para ela chorou dizendo que era desperdício. Quando ele reservou uma viagem em família para a Disney, ela ficou sem palavras por 3 dias. Maria, ele ria. Eu tenho dinheiro suficiente para dar a você e às meninas tudo o que quiserem. Por favor, deixe-me fazer isso. É que eu não estou acostumada, Ricardo. Eu sempre tive que economizar cada centavo. Eu sei, meu amor, mas agora você não precisa mais. Agora você tem a mim. Do outro lado, a tempestade social. A família de Ricardo o cortou completamente. Sua mãe espalhou veneno por toda a alta sociedade paulistana. Os amigos começaram a sumir. Os convites para eventos pararam de chegar. Nos jantares de negócio, ele via os olhares, ouvia os sussurros. Ele está com a empregada. Ela deve ter dado o golpe. Coitadas das crianças, que exemplo! Ricardo fingia que não ligava, mas doía. A pior parte era ver Maria sofrer. Ela ouvia os comentários também. Uma vez, na festa da escola das meninas, uma das mães aristocráticas comentou alto o suficiente para Maria ouvir. Imagina deixar as crianças com uma mulher dessas. Ela mal sabe falar direito. Maria chegou em casa e chorou no banheiro por 1 hora. Ricardo a encontrou encolhida no chão, abraçando as próprias pernas. Maria, o que foi? Eu não sirvo para o seu mundo, Ricardo. Eu vou destruir você. Vou envergonhar você e as meninas. Talvez sua mãe esteja certa. Pare! Ele a puxou para seus braços com força. Não quero ouvir você repetindo o veneno daquelas cobras. Você vale mais que todas elas juntas. Você é real. Você é boa. Você é amor puro. E se o meu mundo não consegue ver isso, então que se dane meu mundo. Mas e as meninas? E se elas crescerem com vergonha de mim? Olhe para mim. Ele segurou o rosto dela entre as mãos. Isabela e Manuela te amam. Elas voltaram à vida por sua causa. Você acha que elas ligam se você não sabe qual garfo usar em um jantar chato? Você acha que elas prefeririam uma madrasta de sobrenome importante que as trata com indiferença? Ou você, que lê histórias, brinca no jardim, canta músicas bobas e segura a mão delas quando estão com medo? Maria não respondeu, mas o abraçou com força. E Ricardo prometeu a si mesmo. Ele ia provar para ela que merecia ser amada. Não apesar de quem era, mas exatamente por quem era. 1 ano depois do primeiro beijo, Ricardo planejava o pedido de casamento. Seria discreto, íntimo, apenas ele, Maria e as meninas. Sem pompa, sem evento social, apenas amor. Mas então uma bomba explodiu. A mãe de Ricardo, em uma última tentativa desesperada de separar o casal, contratou um detetive para investigar o passado de Maria. E ele encontrou algo. Maria tinha um filho, um menino de 12 anos que vivia com a avó na Bahia. Beatriz levou a informação para Ricardo em um jantar forçado que ela organizou. Seu filho precisa saber, ela dissera pelo telefone. E curioso, ele foi. Você sabia que sua namoradinha tem um filho? Beatriz jogou as fotos na mesa com satisfação venenosa. Ricardo sentiu o chão sumir. O quê? Um bastardo de 12 anos. Ela te enganou esse tempo todo. E você acha que essa mulher é honesta? Ricardo voltou para casa em estado de choque. Encontrou Maria preparando o jantar, cantarolando baixinho. Ela sorriu ao vê-lo. Amor, você chegou cedo. Eu estava fazendo aquela... Você tem um filho? O sorriso morreu nos lábios dela. A cor fugiu do rosto. O silêncio que se instalou era tão denso que parecia sólido. Ricardo, eu... Responde. Você tem um filho? Lágrimas começaram a cair. Sim, eu tenho. A mãe não achou importante me contar. Em 1 ano de relacionamento, em todos esses meses vivendo aqui, em todas as conversas sobre futuro, você não achou relevante mencionar que tem um filho? Eu ia contar. Eu juro que ia. Mas o que, Maria? Mas tinha medo que eu descobrisse que você me enganou?
que escondeu uma parte fundamental da sua vida? Não foi assim, ela gritou, a voz quebrada pela dor. Eu tive ele aos 19 anos. O pai sumiu quando soube da gravidez. Minha família me expulsou de casa, me chamou de vagabunda. Eu vim para São Paulo grávida, sem nada, dormi na rua, passei fome. Quando o Miguel nasceu, eu mal tinha onde morar. Trabalhava de diarista 16 horas por dia só para comprar leite. Ela se abraçou, o corpo tremendo. Quando ele tinha 1 ano, eu percebi que não conseguia dar a ele o que ele merecia. Minha mãe tinha voltado a falar comigo. Ela se ofereceu para cuidar dele lá na Bahia, enquanto eu juntava dinheiro aqui. Eu mando tudo o que posso para ele. Falo com ele toda semana. Visito nas férias. Mas você acha que eu ia trazer isso logo no começo? Oi, sou a empregada nova. Tenho um filho que não mora comigo. Você nem sequer me daria emprego. Mas depois, Ricardo gritou, quando nos apaixonamos, quando começamos a falar de futuro, eu tive medo. Ela gritou de volta. Medo que você me julgasse, medo que pensasse que sou mãe desnaturada por ter deixado meu filho, medo que não me quisesse mais. E eu te amo tanto, Ricardo, tanto que a ideia de te perder me paralisa. Ricardo passou a mão pelo rosto confuso, magoado, traído. Eu preciso de tempo, preciso pensar. Ricardo, por favor. Maria, eu preciso processar isso. Por favor. Ele saiu da cozinha, deixando-a despedaçada no chão. Os próximos dias foram os mais difíceis. Ricardo mal falava com Maria. As meninas sentiam a tensão e ficavam confusas. Papai, por que você e Maria estão brigando? Isabela perguntava com lágrimas nos olhos. Ricardo se trancava no escritório, a mente em turbilhão. Ele não estava bravo porque ela tinha um filho. Estava magoado porque ela não confiara nele, porque escondera algo tão importante. Mas então, sozinho naquela noite, ele se lembrou de algo. Lembrou de como, no começo, ele também escondera coisas. Como tinha vergonha de apresentá-la como namorada. Como demorou meses para assumir publicamente o relacionamento. Como ainda não tinha colocado fotos dela nas redes sociais por medo dos comentários. Se ele tinha medo do julgamento do mundo, quanto mais ela. Uma mulher pobre, sem educação formal, que tinha engravidado jovem e precisara fazer a escolha impossível entre tentar sobreviver em São Paulo ou voltar para uma cidade sem oportunidades. Ele lembrou das palavras dela. Você acha que eu ia trazer isso logo no começo? Você nem sequer me daria emprego. E percebeu, com uma dor aguda no peito. Ela provavelmente estava certa. Se Maria tivesse mencionado um filho na entrevista de emprego, ele teria pensado que ela traria problemas, que seria distração, que não seria confiável. O preconceito dele estava ali, enterrado, disfarçado de preocupação prática. E Maria tinha visto isso. Tinha lido ele melhor do que ele a si mesmo. Na manhã seguinte, Ricardo não foi trabalhar. Reservou uma passagem e embarcou no primeiro voo para a Bahia. Ele pegou um táxi na capital baiana e rodou 3 horas até a pequena cidade do interior onde Maria crescera. A casa era simples, muito simples. Paredes descascadas, teto de eternite, chão de cimento, mas tinha flores plantadas na frente e estava limpa. Uma senhora idosa atendeu a porta. Devia ter uns 65 anos, cabelos brancos, olhos cansados, mas gentis. Sim, dona... Desculpe, eu não sei seu nome. Eu sou Ricardo, namorado de Maria das Graças. A mulher o analisou de cima a baixo, desconfiada. Maria não me disse que você vinha. Ela não sabe. Eu vim conhecer Miguel. A expressão da mulher se suavizou. Entre. A casa por dentro era ainda mais simples, mas as paredes tinham fotos, muitas fotos, e em todas elas um menino sorridente. Cabelos cacheados, olhos grandes, sorriso que iluminava. Em algumas fotos, Maria estava junto, visivelmente mais jovem, abraçando o filho com um amor tão intenso que era palpável mesmo através do papel fotográfico. Miguel, a senhora chamou. Tem visita! Um menino de 12 anos apareceu do quintal.
alto para a idade, magro, com o rosto de Maria e aqueles mesmos olhos bondosos. Ele olhou para Ricardo com curiosidade. Quem é o senhor? Miguel, sou Ricardo. Eu namoro sua mãe. O menino ficou tenso. Minha mãe tá bem? Aconteceu alguma coisa? Não, ela está bem. Eu só queria te conhecer. Miguel o analisou com aquela desconfiança que crianças abandonadas desenvolvem. Por quê? Minha mãe pediu? Não, foi ideia minha. Senta aqui comigo. Eles sentaram na varanda simples. A avó trouxe limonada e ficou por perto, protetora. Miguel, sua mãe me contou sobre você. Ou melhor, eu descobri sobre você. E ela ficou com medo que eu a julgasse. E o senhor julgou? A pergunta era direta, sem rodeios. No começo, fiquei magoado, não porque você existe, mas porque ela não me contou antes. Miguel olhou para as próprias mãos. As pessoas sempre julgam minha mãe, acham que ela me abandonou, mas não foi assim. Então me conta como foi. E o menino contou. Com uma maturidade dolorosa para seus 12 anos, contou sobre como lembrava vagamente de passar fome quando pequeno, de morar em um quarto minúsculo, de ver a mãe chorar escondida quando não tinha dinheiro para fraldas. Ela não me abandonou, Miguel disse com veemência. Ela me salvou, porque aqui eu tenho comida todo dia, tenho escola, tenho vovó, e ela manda dinheiro todo mês. Comprou meu material escolar, minha bicicleta, meu videogame. Ela me liga toda semana e sempre pergunta como eu tô, se tô comendo bem, se tô estudando. Lágrimas escorriam pelo rosto do menino. Todo mundo acha que mãe é só quem tá perto. Mas minha mãe trabalha 16 horas por dia para me dar uma vida melhor. Ela chora toda vez que tem que voltar para São Paulo. Eu ouço no telefone. Então não, senhor Ricardo. Minha mãe não me abandonou. Ela me ama mais que tudo. E se o senhor não consegue ver isso, então o senhor não merece ela. Ricardo ficou em silêncio por um longo momento. Depois perguntou. Você é feliz aqui? Sim, gosto daqui. Gosto da vovó, dos meus amigos, da escola. Mas sinto falta da minha mãe todo dia. E se eu dissesse que talvez possamos mudar isso? Miguel o olhou com esperança e medo misturados. Como? E se você vier morar conosco em São Paulo? Você, sua mãe, eu e minhas 2 filhas, uma família. O menino ficou boquiaberto. A avó, que escutava tudo, começou a chorar. Mas e a vovó? Miguel perguntou. Ela também pode vir se quiser. Tenho uma casa grande. Tem espaço para todos. E a avó de Maria se aproximou segurando o ombro do neto. Senhor Ricardo, o senhor está falando sério? Porque esse menino já sofreu muito, e minha filha também. Se o senhor está fazendo promessa vazia... Dona... Ricardo percebeu que ainda não sabia o nome dela. Josélia. Dona Josélia, eu estava com raiva quando vim para cá. Mas agora entendo. Maria não escondeu Miguel porque tinha vergonha dele. Escondeu porque tinha medo. Medo de ser julgada, medo de me perder. E sabe de uma coisa? Eu tenho o mesmo medo. Medo que o mundo nos julgue, nos critique, nos separe. Ele olhou para Miguel. Mas sua mãe me ensinou uma coisa. Amor verdadeiro é mais forte que medo. E eu amo sua mãe. Então sim, estou falando sério. Quero que vocês venham. Quero conhecer você de verdade. Quero que Isabela e Manuela tenham um irmão. Quero que Maria seja feliz completamente, não pela metade. Miguel pulou no pescoço de Ricardo, abraçando-o com força, chorando. Eu vou conhecer minha mãe todo dia. De verdade. Todo dia, campeão. Prometo. Ricardo voltou para São Paulo naquela mesma noite. Eram quase 2 da manhã quando entrou em casa. Maria estava acordada na sala, olhos vermelhos de tanto chorar, abraçada a um travesseiro. Ela pulou de susto quando ele entrou. Ricardo, você... Onde você estava? Na Bahia. Ela ficou lívida. Você foi atrás do Miguel? Fui. E conheci seu filho, conheci sua mãe, vi as fotos na parede, vi a casa que você conseguiu dar a eles com seu trabalho. Maria começou a tremer. Ricardo, E também entendi...
Ele a interrompeu, se aproximando e ajoelhando na frente dela. Por que você teve medo? Entendi que você não escondeu Miguel porque tinha vergonha, mas porque o mundo te ensinou que pessoas como você não merecem amor sem condições. Ele segurou as mãos dela. Mas você merece, Maria. Você merece tudo. E eu sinto muito. Sinto muito por ter reagido com raiva. Sinto muito por não ter criado um espaço seguro onde você pudesse ser completamente você desde o início. Eu devia ter contado. Ela soluçou. Devia ter confiado em você. E eu devia ter sido alguém em quem você pudesse confiar sem medo desde o primeiro dia. Ele enxugou as lágrimas dela. Mas sabe que mais? Conheci seu filho, e ele é incrível, inteligente, corajoso, leal. Ele te defende com unhas e dentes. Sabe por quê? Porque mesmo de longe, você foi a melhor mãe que podia ser. Eu só queria que ele tivesse uma chance. Ela chorou. Uma chance que eu nunca tive. E ele tem, por sua causa. Ricardo respirou fundo. Maria das Graças, eu vim aqui hoje te fazer uma pergunta. Mas antes, preciso te contar uma coisa. Ele puxou o celular e mostrou fotos que tirara na Bahia. Eu falei com Miguel e com sua mãe e os convidei para morarem com a gente. Maria olhou para ele como se tivesse ouvido errado. O quê? Quero que Miguel venha morar conosco. Quero que sua mãe também venha, se ela quiser. Quero que você tenha sua família reunida. Quero que suas filhas, porque Isabela e Manuela são suas, tenha um irmão mais velho. Quero que você seja feliz completamente. Ricardo, você não precisa fazer isso. Eu sei que não preciso. Eu quero. Ele se ajoelhou formalmente, tirando uma caixa do bolso. E agora vem a pergunta que eu ia fazer antes de tudo isso explodir. Maria das Graças, mulher que me ensinou a amar de novo, que salvou minhas filhas, que me fez acreditar que segundas chances existem, você aceita se casar comigo? O anel era lindo. Não exageradamente grande, mas elegante, perfeito. Maria olhou para ele, para o anel, de volta para ele e caiu de joelhos também, abraçando-o com uma força que o surpreendeu. Sim, 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 1000 vezes sim. Eles se beijaram ali no chão da sala, chorando e rindo ao mesmo tempo. E pela primeira vez, Maria permitiu-se acreditar que finais felizes não eram apenas para princesas de conto de fadas. Eram também para empregadas domésticas que ousaram amar. 2 meses depois, Miguel e Dona Josélia chegaram a São Paulo. Ricardo alugou um apartamento próximo para Josélia, que não quis atrapalhar os pombinhos, como ela dizia rindo. Mas Miguel se mudou para a mansão. O primeiro encontro entre Miguel, Isabela e Manuela foi mágico. As meninas, agora com 9 e 7 anos, ficaram encantadas com o irmão mais velho. Miguel, por sua vez, as tratava com uma ternura que derretia corações. Você vai ensinar a gente a jogar videogame? Manuela perguntou animada. Claro, e posso ler histórias também se quiserem. A mamãe Maria lê histórias muito bem, Isabela disse, e então parou. Quer dizer, sua mãe, nossa mãe. Ai, como a gente chama? Miguel sorriu, os olhos brilhando. Que tal só mãe para todo mundo, porque ela é mãe de verdade de todos nós agora. E foi assim que se tornou. Maria não era mais Maria para as meninas, era mãe. E para Miguel, Ricardo não era Senhor Ricardo, mas pouco a pouco se tornou pai. O casamento foi íntimo, apenas família próxima, ou o que restou dela. A família de Ricardo não apareceu, exceto por Dona Hortência, que considerava ser família de coração. Mas a igreja pequena estava cheia de gente que realmente importava. Colegas de trabalho de Maria das Casas, onde fora diarista, vizinhos da Bahia que fizeram questão de vir, professores das meninas, alguns funcionários leais de Ricardo. Quando Maria entrou, com um vestido simples, mas lindo, segurando o braço de Miguel, que insistira em entregá-la, não havia olhos secos. Ela não parecia uma Cinderela deslocada. Parecia exatamente o que era, uma mulher forte, digna, radiante de felicidade. Os votos foram escritos por eles mesmos. Ricardo falou com a voz embargada. Maria,
Você entrou na minha vida quando eu era apenas uma casca vazia. Me ensinou que amor não tem classe social, não tem fórmula, não segue regras da sociedade. Prometo te amar, te respeitar e te proteger todos os dias da minha vida. Prometo que nossos filhos, todos os três, cresçam sabendo que família não é sobre sangue ou dinheiro, mas sobre amor. Maria, chorando, respondeu: Ricardo, você me ensinou que eu mereço ser amada, que eu não preciso me fazer pequena para caber na vida de alguém. Prometo te amar com a mesma intensidade com que amo desde o primeiro dia. Prometo criar nossos filhos para serem bondosos, justos e corajosos. E prometo nunca mais ter medo de ser quem eu sou. Quando o padre disse: pode beijar a noiva, Ricardo a puxou para um beijo que arrancou aplausos e assovios. E Maria, que um dia limpou o chão daquela mansão de joelhos, saiu dali como dona dela, não pela posição social, mas pelo amor que conquistara. A vida não se tornou um conto de fadas perfeito. Ainda havia desafios. A família de Ricardo eventualmente voltou a falar com ele, embora a relação fosse tensa. A sociedade ainda cochichava. Alguns clientes o abandonaram, mas Ricardo não se importava, porque toda noite voltava para uma casa cheia de vida. Miguel estava no ensino médio, sonhando em ser médico. Isabela e Manuela eram tagarelas incorrigíveis, cheias de vida. E Maria se tornara a alma daquela casa. Ela não mudara sua essência. Ainda cozinhava as receitas simples que as crianças amavam. Ainda cantava enquanto arrumava a casa, embora agora tivessem empregados. Ainda contava histórias bobas sobre a fazenda. Mas havia uma diferença. Ela andava de cabeça erguida. Não tinha mais vergonha de sua origem. Tinha orgulho. Ricardo a observava às vezes, brincando com as crianças no jardim, e se perguntava como quase deixara o preconceito roubá-la dele. Uma noite, depois de colocarem as crianças para dormir, eles sentaram no balanço da varanda. No que você está pensando? Ela perguntou, encostando a cabeça no ombro dele. Em como fui idiota de quase perder você. Mas não perdeu, porque você foi corajosa. Mais corajosa que eu. Maria riu baixinho. Ricardo, você enfrentou sua família, a sociedade inteira por mim. Isso é coragem. Não, isso é amor. A diferença é que você teve coragem de amar mesmo achando que não merecia. Eu só tive coragem quando descobri que ia te perder. Eles ficaram em silêncio por um momento, ouvindo os grilos, sentindo a brisa suave da noite. Ricardo, ela sussurrou. Sim, você se arrepende de tudo que perdeu por minha causa? Ele a virou para encará-la, segurando seu rosto com ternura. Amor, eu não perdi nada. Eu ganhei tudo. Ganhei uma esposa incrível. Ganhei um filho. Ganhei minhas filhas de volta. Ganhei uma sogra maravilhosa. Ganhei a verdade. Porque no fim, descobri quem eram meus verdadeiros amigos, quem realmente me amava e o que realmente importa na vida. Ele a beijou suavemente. E se eu tivesse que escolher de novo entre a aprovação do mundo ou você, eu te escolheria hoje, amanhã e sempre. Porque você, Maria das Graças, é a melhor escolha que já fiz na vida. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Eu te amo tanto. Eu também te amo e obrigado. Por quê? Por me ensinar que amor verdadeiro não se curva ao preconceito, que família é quem escolhemos, que segundas chances existem. E que os melhores presentes vêm embrulhados nos pacotes mais simples. Eles se abraçaram ali, no balanço, sob o céu estrelado. E em algum lugar, o universo sorria. Porque contra todas as probabilidades, apesar de todas as barreiras, o amor tinha vencido. Não porque foi fácil, mas porque valeu a pena. E no fim, não é isso que define os melhores amores. Não os que vêm prontos, perfeitos, sem obstáculos. Mas os que a gente escolhe lutar todos os dias, contra tudo e contra todos, porque no fundo sabemos, essa pessoa é o lar que sempre procuramos. Ricardo encontrou seu lar em Maria. E Maria, finalmente, encontrou onde sempre mereceu estar,
no centro de uma família que a amava, não apesar de suas cicatrizes, mas exatamente por quem ela era. E eles viveram, não felizes para sempre, porque a vida não é conto de fadas, mas viveram intensamente, verdadeiramente, completamente. E às vezes, isso é ainda melhor que qualquer conto de fadas.